Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início então à nossa leitura, ao nosso estudo de hoje. Vamos continuando com o nosso livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 35, que tem como título Estendamos o Bem. Então vamos iniciar com a epígrafe, primeiramente. Diz assim, ó: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, é uma carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, né? Peguei a Bíblia do Novo Testamento, onde tem as epístolas de Romanos, e eu fui lá no capítulo 12 para ver qual era o contexto, né, em que Emmanuel tirou e que Paulo estava. E aí eu encontrei aqui uma coisa bastante interessante nesse capítulo 12. Ele tem um subtítulo chamado de Diversas Exortações. E nessas diversas exortações que Paulo dá aos romanos, ele traz assim ensinamentos e exortações realmente maravilhosas. E eu vou ler aqui para a gente porque vai enriquecer bastante o nosso conhecimento e para a gente poder perceber que já lá naquela época, né, há 2000 anos atrás, Paulo já dava ensinamentos profundos e que acabam servindo para todas as épocas, né? Não serviu só para os romanos, não serviu só naquela época. Hoje ela continua sendo atualíssima, essas exortações, essas mensagens, apontamentos, esses conselhos que Paulo fez aos romanos. Olha só, vamos lá. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E a epígrafe de hoje. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então são essas, né, o contexto que Paulo deu aos romanos, e que, se a gente percebe os ensinamentos guardados aí, as colocações, né, as traduções, ela tem muito a ver ainda com o que nós estamos vivenciando, com o ensinamento, né, que nós devemos guardar, né? Então é muito importante que a gente perceba que, apesar de ser um escrito tão antigo, ainda nos traz certamente apontamentos e conselhos bastante atuais no nosso viver, na nossa vida de relação, não é mesmo? Então vamos ao desenvolvimento de Emmanuel, né? Vamos ver a lição que Emmanuel nos trouxe da epígrafe que ele retirou da carta aos Romanos. Ele diz assim, ó: repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia
e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Então, até aqui eu li para a gente aqui 8 parágrafos. E esses 8 parágrafos, o Emmanuel, já naquela sua característica de comparar, né, elementos da natureza, como uma forma de nos demonstrar que tudo tem a sua renovação, né? Tudo tem a sua mudança, né? A sua capacidade de transformação. E aí ele segue. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Ele faz essa pergunta. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. Aqui ele responde, né? Ele fala sobre essa questão da visita da adversidade. E nós percebemos que estamos constantemente recebendo. Estamos vivendo uma situação assim, né? Uma situação de adversidade em que nós precisamos educar essas energias, né, com proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos, no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Então, o que eu percebi no texto de hoje, na nossa lição, é que Emmanuel fala sobre a questão da diversidade, né? Essa a lição de hoje, sobre a diversidade. E é isso que nos faz, na verdade, nos faz crescer, né? É a dificuldade, é o contratempo, né, são as lutas, né? São as lutas que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver. Então é graças a ela que nós temos assim a oportunidade de poder fazer a nossa transformação, ter o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, apesar, né, das imensas dificuldades, mas o caminho é esse. O caminho é que a gente possa superar as dificuldades e ter a certeza de que nós venceremos. E estendendo o bem, né? Ele ainda coloca assim para a gente, que apesar das dificuldades, nós podemos estender o bem, né? Dentro das nossas limitações, dentro do nosso meio, das nossas próprias dificuldades, mas nós temos como estender o bem, né? Aqui e ali, de alguma forma, ajudar, né? Dentro da família, ajudar fora, né? Um amigo, um estranho, né? Que na verdade é o nosso irmão também. Então a gente possa, dentro dessa lição de hoje, saber que a diversidade ela acontece, mas ela está aí para poder também nos dar a lição e estendendo o bem conforme as nossas possibilidades. Ok? Então esse é o nosso texto. Vamos fazer então a nossa prece, fazer a nossa oração, a nossa vibração, que é sempre muito importante. Então vamos lá. Graças a Deus. Graças a Deus, muita paz.
Agradecemos então, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, fazendo a nossa leitura semanal do livro Fonte Viva, que sempre nos traz uma grande inspiração na lição, nos proporcionando, Senhor, a capacidade de entendermos mais a mensagem, o conteúdo espírita, facilitando, Senhor, o nosso caminhar de uma forma em que possamos compreender as lições da espiritualidade superior. Envolva todos nós, Senhor, o nosso grupo de trabalho de quarta-feira. Estamos nesse momento reunidos em Seu nome, procurando, Senhor, fazer a nossa prece e que ela possa nos trazer, Senhor, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, para continuarmos vivendo o nosso dia a dia, Senhor, da forma como nós estamos procurando viver, com equilíbrio, aguardando, fazendo o nosso melhor, procurando contribuir com um bom pensamento, com a nossa prece, possa também envolver o nosso lar com as suas vibrações, envolver os nossos familiares, envolva também, Senhor, a nossa casa, o nosso lar de Teresa, para que as nossas boas energias, as nossas vibrações possam estar lá, junto com os benfeitores, enquanto aguardamos o nosso retorno. Envolva, Jesus, o nosso planeta, porque é a nossa escola, é a nossa morada. Envolva o nosso Brasil, envolva a nossa cidade do Rio de Janeiro, Senhor, com as suas vibrações, para que os ânimos possam se acerenar, que a paz possa estar cada vez mais presente, Senhor, e que possamos confiar que estamos no caminho e vamos melhorar, vamos ingressar num mundo de regeneração. Que seja então em seu nome, Senhor, em nome dos Espíritos amigos protetores, em nome de Antônio de Aquino e Teresa, também em nome de Paulo, Estevão, do nosso núcleo, e acima de tudo, em nome de Deus, que é nosso Pai. Possamos dar por finalizado o nosso encontro da noite de hoje, que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja. Então é isso, terminamos, mais uma vez agradecendo a todos, por estarmos juntos, vamos continuar assim, fazendo a nossa vibração, a nossa prece, fazendo também as nossas leituras em casa, que também é muito importante. Nós temos esse momento em que estamos fazendo juntos a leitura, fazendo alguns breves comentários para enriquecer um pouquinho mais, mas não vamos nos esquecer também de estendermos durante a semana a nossa oração, fazemos a nossa oração, o Evangelho no lar, também muito importante, né? Eu acredito que todos façam, quem ainda não faz, é bom fazer, né? Façam o Evangelho no lar, pegue um roteirozinho, como se faz, né? E procure estabelecer, né, um dia também para fazer o Evangelho no lar, e assim nós vamos, né, nos mantendo ligados, né, uns aos outros, ao bem, aos espíritos amigos, protetores, e contribuindo assim como é possível no momento em que estamos atravessando. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.